O tema de hoje, planejamento de volta às aulas. Organize seu segundo semestre. Eu sempre digo que a hora da virada ou de pegar a bola que já está na marca do pênalti e fazer o gol é esse segundo semestre. Falta menos de 4 meses para o Enem, isso é um fato. E nesse momento, é muito comum bater um desespero. E por que isso? Ora, tem muitas aulas para ver, simulados e mais simulados para resolver, às vezes aquele banco de questões que você comprou, e você fica remoendo o tempo todo a lembrança que o seu primeiro semestre não foi como você gostaria. Resultado. Nesse momento, de um lado, vem aquela vozinha negativa te dizendo que não dá mais tempo de passar esse ano. Mas do outro lado, tem a voz esperançosa que te faz pensar em como dar uma volta por cima e você virar esse jogo. E eu estou aqui, não com vozinha do mal, nem com vozinha de esperança. Eu estou aqui com dados técnicos, com estatística, com casos e mais casos, te dizendo que o ano de fato não acabou e eu já vi de tudo acontecer nesse segundo semestre, tá? Eu já vi estudante que vinha tendo um desempenho bom na primeira metade do ano, mas não conseguiram manter o ritmo porque ficaram exaustos. Porque, olha, reflita aqui comigo. Você acha mesmo que uma pessoa que vinha estudando 12, 14 horas todo dia, comendo só lanche, trancado num quarto na frente dos livros, de domingo a domingo, vai se manter bem emocionalmente por muito tempo? É claro que não. Não dá. Isso é fisiologia. Tá? A produção de neurohormônios, que vai impactar diretamente a produção de neurotransmissores, depende de bem-estar. O corpo precisa de descanso, de distração, de bem-estar para produzir as moléculas que constroem a nossa memória de longo prazo. Mas como eu disse, eu já vi gente que estava muito perto de passar e tentou dar um ritmo frenético. Eu vou agora estudar mais, porque eu quero crescer mais, aí eu vou estudar mais. Sem qualidade. E perde o ano. Perde mesmo. E não é só o Enem. É o Enem e todas as outras milhares de oportunidades de estudar de graça. Tá? Mas eu já vi o oposto. Estudantes, tá? Muitos estudantes que estavam com atraso, com lacuna, e viraram o jogo no segundo semestre e conquistaram a aprovação. Vou te contar uma história. Essa história tem nome e sobrenome. Hugo Gabriel Ferreira. Em maio, o simulado dele, 703. Ampla concorrência para medicina. Ele tinha que crescer 100 pontos, quase. Ele não cresceu 100 pontos. Mas ele cresceu 90 pontos. Estudando de todo jeito? Não. Estudando com direcionamento, com revisão cíclica, com retocar o que de fato era necessário. Com planejamento, com horário de estudo, com direcionamento. Aí em maio ele estava com 703, em agosto ele já foi para 764, e no Enem em novembro, mas 764 não passa, tá? Uma boa nota, mas não passa. E em novembro, no Enem, primeira semana de novembro, 793,6. Tinha nota para passar em várias federais. Escolheu estudar perto de casa, que foi aqui na Univasf. Mas passaria na UFC,
passaria na UFCA, passaria na UFPE, passaria num monte de canto. Escolheu, né? Estudar perto de casa. E não tinha bônus não, tá? É nota crua. A Univasf ia ter bônus depois, um ano depois agora já também não tem, e não tem bônus nem na Univasf, nem em lugar nenhum. Agora, se você me perguntar o que é que fez diferença na rotina de Hugo e de todos os outros alunos, que eu poderia ficar aqui da 10 da noite, eu contando histórias de alunos que deram a virada no segundo semestre, tá? Sabe o que fez toda a diferença na rotina dele? E potencializou os resultados? E construiu a aprovação dele? Eu vou te falar. Eu vou te falar exatamente isso aqui. Como se organizar para os próximos meses. E quais pontos são fundamentais para serem ajustados na sua rotina, para aumentar suas chances de aprovação. Isso mesmo. Mas o meu objetivo de hoje não é te dar um cronograma pronto e perfeito, certo? Não existe roteiro fixo para você fazer seu planejamento. Principalmente porque eu não conheço tua rotina. Essa live vai lá pro YouTube. Centenas de pessoas vão ver. Para cada uma dessas centenas de pessoas, é um planejamento diferente. Sabe? Eu também não posso aqui te dar, agora eu vou te dar coisas importantes. Mas eu não posso te dar um cronograma perfeito. Se alguém te disse isso, eu sinto muito. Mas eu preciso te dizer algo. Cronogramas genéricos não funcionam. O que eu vou te passar aqui são as ferramentas para você compreender o que é que você deve fazer para ter resultado. Dessa forma você vai refletir sobre como pôr em prática pontos importantes que eu vou dizer, já anota, tá? Pontos importantes de um cronograma e vai poder ajustar para funcionar para você. Eu não consigo, por exemplo, nessa próxima quarta-feira, no nosso plantão de mentoria, vou fazer uma oficina ensinando, praticando uma técnica que eu já ensino, TRI mais 2.0. Mas no dia 30, eu vou dar o planner de reta final. Eu vou dar o norte de todo o planner de reta final para os meus mentorados. Dizer exatamente o que é que eles têm que estudar. Mas nesse planner de reta final, eu dou um norteamento e ele vai selecionar o que é que ele ainda precisa estudar. Porque tem pontos do planner de reta final que ele já sabe. E o já sabe de José é diferente do já sabe de Maria, que é diferente do já sabe de João, que é diferente do já sabe de Ana e por aí vai. Então, coisinhas empacotadas, elas nunca vão funcionar. Quem te diz que funciona, não está te dizendo a verdade. E eu, como uma professora de mais de 3 décadas de sala de aula, como mentora, como alguém que já aprovou mais de 3.500 alunos em medicina, não estou aqui para brincar, não. Nem para mentir para ninguém. Agora me conta, aqui. Me conta aqui, você que está aqui. Qual das duas vozes você prefere ouvir? Aquela que vai te dizer para você ficar felizinho, que vai te dar um planner perfeito para você passar genérico? Ou aquela que sabe nortear com pontos reais para você passar? A voz 1 ou a voz 2? Você que está aqui, você pode comentar. Agora, bora lá. Eu quero pontuar inicialmente para vocês e pontuar de forma muito forte. A ilusão dos cronogramas prontos. Sim, em primeiro lugar, eu preciso te informar que essa ilusão muitos estudantes têm. É muito fácil, ainda mais hoje em dia, com tanto acesso à internet, encontrar modelo de cronograma. A IA faz perfeito. Não.
A IA não sabe exatamente o que você ainda não sabe. A IA não sabe o que você precisa trazer para a revisão cíclica. Então, ela não vai conseguir fazer isso. Agora, um norte e vários direcionamentos, você vai conseguir lapidar o seu cronograma, tá? A melhor de todas as IAs. Tem algumas fantásticas. E eu gosto, e eu uso. O problema é que não tem como o mesmo cronograma servir para todos os alunos. Aquele PDF que vai passando de pessoa para pessoa, tá? Tem uns grupos de Telegram que tem uns cronogramas que alguém pegou, comprou em algum lugar e sai distribuindo. E não vai funcionar. Porque esse cronograma perfeito de segundo semestre, de reta final, ele não vai funcionar por 3 motivos. Primeiro, ele não conhece sua realidade e suas necessidades. Segundo, ele não sabe o que você ainda não sabe ou o que você precisa estabelecer na forma de revisão cíclica de reestudo. Vou te dar um exemplo. Um exemplo prático. Visual. Alguém decide começar uma dieta. Não adianta seguir qualquer dieta que tem genérica na internet. Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do repolho, dieta... ou até uma dieta balanceada. Mas lá não tem considerações sobre o seu metabolismo, sobre seus objetivos, sobre possíveis restrições alimentares. Tipo, alguém com intolerância à lactose não pode seguir a mesma dieta de uma pessoa que não tem nenhuma restrição, sabe? É como se eu pegasse todas as pessoas e tentasse empacotá-las. E tem agora umas mentorias que não são mentorias. Mentoria exige direcionamentos. A pessoa recebe uma lista de questões para fazer por semana. Às vezes o que não precisa. E outra coisa, às vezes questão demais gera sobreaprendizagem. Ou seja, uma aprendizagem inútil, que não acrescenta nada. Sobreaprendizagem é uma tradução de um termo em inglês chamado overlearning. Meu inglês é péssimo, tá? Embora me chame Mary Ann. Leio tudo, mas minha pronúncia em inglês é horrível. Então, eu quero te dizer que um cronograma de estudos, do jeito da dieta que precisa ser personalizada, de um plano de corrida de um atleta numa maratona que precisa ser personalizado, o mesmo vale para um cronograma de estudos. Cada pessoa tem ritmos, horários produtivos, dificuldades específicas, formas diferentes de aprender. Personalizar um plano de estudos é algo essencial para que ele funcione de verdade. Senão você vai passar anos e anos e anos e acumular reprovações. Sinto muito, porque vai sempre estar faltando alguma coisa no teu universo de conhecimentos, tanto para o Enem como para os vestibulares tradicionais. O ato de aprender e de ter domínio é um só, seja qual for o processo que você vai fazer. Então eu quero te dizer que continuar tentando se encaixar num cronograma genérico que não leva em consideração suas individualidades só vai te frustrar e estagnar seus resultados e destruir teu emocional. Nessa reta final, então, isso é cruel. Isso vai reduzir em 10% os teus acertos. Fuja desse tipo de coisa no segundo semestre, porque você não tem mais tempo a perder. E nesse segundo semestre existem pontos que são muito importantes. Eu chamo de bases fundamentais do segundo semestre. Agora que você, tá? Eu fui bem clara e eu tentei te mostrar, até utilizando a metáfora da dieta, né? Que não dá para seguir um cronograma que não se baseia na sua individualidade. Eu vou falar para você 2 pontos fundamentais que devem servir como base para você ajustar seu cronograma e ter um segundo semestre produtivo.
são eles. Sua rotina de estudos, tá? Sua rotina de estudos e seu preparo emocional. Preparo físico e emocional. Sim, preparo físico. Tá? Se faltam micronutrientes, seus neurônios não funcionam. As mitocôndrias dos neurônios não funcionam. E para você que vai fazer provas, por favor, mitocôndria é a organela que cai muito. No Enem, então, bioenergética cai demais. Então, faltando alguns micronutrientes, as mitocôndrias não vão funcionar. Então, o teu fisiológico não vai estar pronto. O teu emocional precisa estar pronto. E a sua rotina de estudos. E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, tá certo? Então, aproveita. Pega papel e caneta para anotar pontos que vão fazer sentido para você. Primeiro, vamos para a rotina de estudos. Por que eu começo por rotina de estudos? Porque é muito estratégico. É um passo-chave, é você perceber que a partir de agora não dá mais para perder tempo com qualquer rotina de estudos. Tem que ser a sua rotina, a sua. Não é a de ninguém, é a sua. Aí vamos lá. Tipo, adotar um cronograma de um aluno que passou em medicina e começou a estudar faltando 5, 4, 3 ou 2 meses para o Enem. Mas não adianta você querer pagar todas essas informações que você vê pela internet sobre como aumentar minha nota no Enem e aplicar a minha rotina. Tem um monte de coisa que está impactado nesse como aumentar a nota. Então, atenção. É preciso saber, para você ter seu cronograma, os conteúdos que você já estudou. Aqueles que você sequer olhou. Os que você tem mais facilidade de aprender. Mas também aquelas matérias que você vai só adiando, porque você sente dificuldade de aprender. E elas podem te pegar. Você não pode estudar só o que gosta. Como e com qual frequência você tem feito redações, por exemplo? Como está seu nível de conhecimento nas 5 competências? Quais delas você ainda tem que melhorar? Quem está corrigindo essas redações? É um corretor experiente ou é um corretor bonzinho? Caraca, eu tenho uma aluna que ela acertou 160 questões e ela não passou em medicina. Ela tinha um professor de redação bonzinho. E professor bonzinho começa a conhecer a caligrafia de alunos que ele gosta. Ele começa a dar boas notas naquilo que não é boa nota. E sinto muito, o corretor do INEP não conhece ninguém. Ele segue padrões muito bem estabelecidos. Só para você ter uma ideia, como essa coisa da redação, terminado o Enem, ali em novembro, no início de dezembro, se tem um treinamento presencial que acontece em algumas capitais do Brasil, para treinar os corretores para aquele tema. Mas eles já fazem treinamentos genéricos, respondem coisas. Ou seja, é uma correção objetiva dentro da subjetividade. Então, até essa correção de redação é importante. Outra coisa, como é que está seu preparo na resolução de simulados? Eles são corrigidos por teoria da resposta ao item? Porque se não for, se for só o número de acertos, eu já repeti e vou dizer. É como se você dissesse quilogramas, fulano tem 70 quilos, deduz a altura de fulano. Pode ser N alturas, de 1,50 m em diante. Então, tem uma correção por teoria da resposta ao item de grandes empresas. O Brasil tem excelentes empresas que fazem bons simulados com réguas muito similares. Eu tenho mentoria e eu sei disso. Tá? Por isso, sabe, não dá para pegar a experiência de outra pessoa e querer comparar 100% com a sua e adotar essas medidas dessa outra pessoa. A chance de se dar certo é pequeniníssima.
a chance de dar errado é enorme. É como se eu pegasse um time do interior e dissesse, ó, a tua estratégia de jogo vai ser a mesma do Chelsea. Não é assim. Então, que dicas eu tenho para te ajudar a organizar seu cronograma e sua rotina de estudos? Vou dizer. Primeiro ponto. Adapte seus horários de estudo de acordo com a necessidade de cada matéria. Ao longo do primeiro semestre, você já percebeu que tem aulas que são mais curtas, que são mais fáceis para você. Você também precisa saber o que tem peso e o que não tem peso. Ó, se liga. No SISU, no último SISU, das 88 universidades que ofereceram vagas pelo SISU, 53 delas tinham pesos. E é bem, tipo, para medicina, natureza é sempre o maior peso. Mas o segundo maior peso, que às vezes é o mesmo de natureza, muda completamente entre universidades. Então, se o seu foco é na Federal do Piauí, por exemplo, ou na UESP, você tem que dar foco em matemática, além de natureza. Mas se seu foco, por exemplo, é UFBA, ou as vagas da UNEB pelo Enem, você não precisa matemática peso 1 nessas. Você precisa caprichar linguagens e códigos, que vai ser peso 3, assim como natureza. Então, isso varia muito no Brasil inteiro. Eu estou só dando 2 exemplos de 2 universidades do Nordeste, para você ter uma ideia de que você tem que conhecer até onde você quer competir mais, dentro dos seus pontos fortes, e onde você tem chance realmente de estudar, para você ter no seu cronograma de reta final esses detalhes. De uma forma genérica, matérias como linguagens, filosofia, sociologia, geralmente permitem um avanço mais rápido para a maioria dos alunos. E isso não quer dizer que você vai parar de estudar essas matérias. Sociologia, não faça isso nunca. São muitas questões. Geografia tem, na prova de ciências humanas, o que mais tem é geografia, e o segundo lugar, o que mais tem é sociologia. Então, você tem que saber os pontos principais. Apenas significa, tá? Essas matérias, como eu citei, linguagens, filosofia, sociologia, você pode encurtar. Se você já está com muitos acertos na prova de linguagens, na prova de humanas, você pode encurtar o tempo dedicado a essas disciplinas. E esse tempo que está sobrando, você direcionar para as matérias que são mais densas. A prova mais difícil do Enem é Ciências da Natureza. E não é porque eu sou professora de biologia que eu estou dizendo isso, não. Vá lá em todos os Enems antigos, entre na página do UOL Educação e veja lá a opinião dos professores. A prova mais difícil, Ciência da Natureza. Você mesmo que fez, você sabe. Você tem que usar o tempo que você está enxugando de onde você já cresceu e aplicar esse tempo, tá? Inclusive naquelas que você tem mais dificuldade. De repente, sua dificuldade maior é biologia, ou sua dificuldade maior é matemática, não sei, tá? Além das que você tem mais dificuldade, você precisa de mais tempo, você também usa o tempo em função do peso, em função da universidade, né? Que você está em qualquer área do Brasil, você vai ver na universidade que você pretende concorrer às vagas, como é que se comporta essa questão dos pesos, sabe? O segredo está em redistribuir o seu tempo, com base em alguns critérios, como peso, dificuldade pessoal e tempo para aprender aquele conteúdo. E mais, esses horários não são fixos. Você pode e deve revisar periodicamente e ir ajustando o seu cronograma ao longo das semanas, dos meses que faltam. Segundo ponto, ter prioridade. Isso é fundamental. Vamos direto ao ponto. Você não vai conseguir estudar todos os 692 conteúdos do Enem com profundidade até novembro. E tá tudo bem. Não é isso que vai te aprovar. O que você precisa fazer agora é identificar os conteúdos que mais caem no Enem, ver quais desses você ainda não domina, reservar mais tempo para esses tópicos prioritários. Eu sei, não é, que dá aquela vontade de querer estudar tudo de maneira uniforme, organizando assim aquela grade perfeita, com todos os assuntos, ou até mesmo zerar a lista de conteúdos.
Mas essa é uma das piores estratégias que você pode adotar nesse momento. Porque aqui vai um detalhe muito importante. Se tem um conteúdo que você sente dificuldade, estude esse conteúdo nos horários que você está mais produtivo. O estar mais produtivo, para algumas pessoas é de manhã, para outras pessoas é tarde. Tem outras que é noite. Nada de deixar para encarar a sua maior dor no fim do dia, quando você está lá cansado. Aí você, procrastina, vai e deixa para depois. Esse é um erro muito comum. Eu não gosto de física, eu deixo para depois. Eu não gosto de matemática, eu deixo para depois. Por exemplo. Ou eu não gosto de biologia, eu deixo para depois. Vai se ferrar. Outra dica é: aumente gradativamente seu tempo de revisão. Se você não tem no seu cronograma horário de revisão, separe isso para ontem. Só aprende quem revisa. Não adianta deixar para revisar só lá na frente. Eu duvido muito que você veja uma aula hoje, não toque mais no assunto e lembre dele daqui a alguns meses. Não rola. Por isso, revisão é algo constante ao longo do ano. O que muda é que agora, no segundo semestre, o objetivo é ir aumentando o tempo diário de revisão. Por quê? Porque você já tem mais assunto estudado e que precisa entrar no ciclo da revisão. Sim, revisão é cíclica. Vou aqui. Quem está aqui? Pode olhar os stories que eu publiquei hoje. Esses stories de gente muito bem sucedida no simulado que fez nesse final de semana. Não é milagre. É método AQTRQ. É um método de revisão cíclica. E revisar não é reler não. Inclusive está provado, tá? Ler é uma das coisas que faz você aprender menos. Teu cérebro não está trabalhando nada. Talvez você tenha caído, na armadilha de parar de revisar e focar em conteúdo novo para você poder dar conta da matéria acumulada de tudo. Agora anota isso. Não adianta correr atrás de novos conteúdos se você está esquecendo tudo o que você já estudou. Garantir o que já foi visto é inclusive um divisor de águas de quem cresce a nota no segundo semestre. Existem técnicas para fazer revisão. Por isso, separe tempo no teu cronograma para revisão. E como você pode estar fazendo essas revisões? Resolvendo questões, aprofundando os tópicos. Tá? Nem é só conteúdo, nem é só questões. Você pode também resolver provas completas ou não completas. Tá? Misturando conteúdos. Isso é importante. Agora, só resolver a prova? Não. Resolver a prova e corrigir os erros. Sim, resolver a prova e corrigir os erros. Porque resolver prova por resolver prova, foi massa, então certo, errado. E não fez nada com o erro. Não é quantidade, é qualidade. Lembre-se que tem que ter tempo para ver o que errou, voltar na teoria, para preencher a lacuna de conhecimento identificada com o erro. Outra coisa, que acontece muito, frequentemente, é que muitos alunos esquecem de voltar nessas questões. Nessas questões que errou. A partir de hoje, você não pode fazer mais isso. Pega essas questões que você errou, recoloque na sua lista, reestude, resolva de novo. E pegue outras daquele mesmo tema. Porque também você pode decorar o jeito de resolver, não é por aí. Não é nem vão aparecer as inéditas. Não é nem ou em qualquer vestibular. Tem muitos alunos, mesmo, que ficam pensando que para revisar, é revisar, revendo teoria, revendo questões, precisa de um tempo imenso. E ainda mais,
acham que é perda de tempo revisar. Isso é uma das coisas mais cruciais nessa reta final para você subir sua nota. Eu já sei isso, mas eu revisei porque eu estou garantindo que sei. Não se iluda, tá? As evidências científicas mostram que você precisa voltar nos assuntos estudados para refazer as sinapses pré-construídas para a memória aqui, ó, de longo prazo, aqui do neocórtex. Ficar pronta para você resgatar. Segundo, você não precisa demandar muito tempo para revisão. Tipo, tem um aplicativo muito interessante chamado Trilo App, Trillo. Trilo. Ele é barato. Tem até uma versão gratuita para você experimentar. Mas ele é bem barato mesmo. E ele tem flashcards com questões. Porque só o flashcard pelo flashcard, você fica só na teoria. E aí você não coloca a mão na massa. Colocar a mão na massa é resolver questões. Afinal de contas, lá no dia do Enem, você não vai fazer um discurso teórico das coisas. Você vai se deparar com questões e resolvê-las. Porque você domina conhecimentos teóricos e a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos. Esse aplicativo é massa, tá? Ele é muito bom mesmo. Resumindo, tá? Não negligencie seus horários de revisão e se programe para revisão cíclica. O que eu estudo hoje, eu tenho que revisar 7 dias depois, 14 dias depois e a cada 30 dias. Senão, ó, apaga. Tem metodologias de estudo para isso, tá bem, gente? Existe isso. Na live da próxima semana eu vou falar um pouco sobre isso. E cuidado com planejamento em excesso. Tipo, eu vou me planejar que eu agora fico 14 horas estudando. Não. Reserve tempo para imprevistos e respeite o seu corpo. A sua competência de neurônio, de processamento de neurônio. Não é uma máquina que não cansa, não. É uma máquina que cansa e precisa descansar. Sabe? Eu disse lá no início que não existe cronograma perfeito. Pois é. Ter a noção disso é libertador. Às vezes, quando você está com muita matéria atrasada ou já tem pouco tempo destinado aos estudos, você tende a querer compensar de alguma forma, aumentando a carga de estudo, tirando o sono, deixando de fazer atividade física, e tudo isso é péssimo. Por exemplo, eu tinha uma aluna, né, porque agora ela já está na universidade, Beatriz Amorim. Ela só tinha técnica de enfermagem, trabalhava, chegava em casa, tinha filho. Aí, por exemplo, a atividade física dela era jogar um pouquinho de bola com o filho. Porque ela brincava e ela mexia com o corpo. Porque a atividade física vai fazer oxigenação cerebral. E ela só tinha 4 horas líquidas para estudar. E ela está na universidade. A minha outra aluna, Laís Jane, só tinha 4 horas para estudar. Porque à noite, ela tinha aula do cursinho de manhã, tinha 4 horas para estudar, tá? Às vezes menos do que isso. Porque à noite ela é musicista, e ela trabalhava. E qual foi a nota de Laís? Mais de 795. E ela cresceu muito no segundo semestre. Com um planner personalizado, tá? Eu sempre digo que ao contrário de você, tipo, olhar aquele cronograma, se sentir frustrado, não, você vai ver seu planejamento, vai se sentir tranquilo e vai executá-lo no tempo que você tem. Da mesma forma que fazia Laís, que fazia Beatriz. E eu poderia aqui dizer um monte de história de gente assim. Tá? Sejamos sinceros. É muito melhor você ter um cronograma realista e ter, tá, um cronograma que te permita fazer o máximo, o seu máximo, da melhor maneira, do que sair tentando, tipo, eu vou acordar às 4 da manhã, porque aí eu estudo mais 3 horas aqui, mais 2 horas aqui. Ou eu não vou nem almoçar, vou comer só um sanduíche, que aí eu vou ganhar mais 1 hora aqui.
Isso reprova. Fazer um cronograma que mal dá tempo para respirar vai te reprovar. E eu te digo isso porque eu sei, tá? Eu sei de verdade. Não deixe de fazer atividade física, descanse. Seu cronograma tem que ter isso. Tenha lazer. Seu corpo precisa. Ele precisa mesmo. Muita gente acha, tá, que descansar ou fazer atividade física nessa reta final é perda de tempo. Não. Que só se estiver estudando, se não estiver comendo livro, tá atrasado na reprovação. Vai ser reprovado. Essa lógica tá errada. Você vai chegar estourado de cansaço e vai errar besteira. E a teoria da resposta ao item não aguenta o desaforo de quem erra besteira. Tem um ditado popular que diz assim: dinheiro não aceita desaforo. Isso mesmo. TRI não aceita errar besteira. Porque tá com a cabeça cansada. Erra bobagem. Seu corpo e sua mente são as ferramentas, tá? Que você vai usar para passar em medicina. Se elas não estiverem funcionando bem, não adianta ter o melhor cronograma, o melhor material do mundo, ou o melhor cursinho. Não vai funcionar. Atividade física gera, tá? Gera tudo de bom para o teu organismo. Aumenta o fluxo sanguíneo do teu cérebro. Melhora a sua capacidade de concentração. Produz endorfinas, que são os anti-ansiolíticos naturais, ou seja, reduz sua ansiedade. Regula hormônios e neurotransmissores como dopamina, serotonina, ocitocina, acetilcolina, que são diretamente responsáveis pela construção das sinapses que te fazem aprender. E não precisa ser academia nem treino, não. Pode ser uma caminhada, um alongamento, yoga, bicicleta, dançar. 20 minutos por dia. Pode ser o que você tem. Tipo, Bia brincava 30 minutos com o filho. Brincava, o filho de 6 anos. Ela só brincava. Mas era uma brincadeira que gerava tudo de bom. E descansar é essencial. Produtividade não é sobre estudar sem parar. Estudante que não dorme bem, não rende. Você sabe, pode até sentar 10 horas por dia. Mas se você não tiver descansadíssimo, o teu cérebro não vai absorver. Vai absorver pouco conhecimento. E outra coisa, se sua motivação, se teu desejo por estudar não tiver ok, aí é que não absorve mesmo. Tipo assim, lá vou eu estudar isso de biologia. Já vou estudar isso de física. Fez isso, lá no subconsciente já tem assim, bloqueadores naturais. Eu quero botar isso no lixo. Não gostei disso. Tô contando a verdade. De neurociência eu entendo. Eu sou neurocientista. Descansar entre os blocos de estudo restaura sua energia mental para o próximo conteúdo. Dicas bem práticas, tá? Evite estudar até tarde, tudo quanto é dia. Não. Eu, por exemplo, os meus alunos, eles param, na pior das hipóteses, 20 horas. E de 20 às 22 eles descansam. E aí eles já pararam para atividade física, para outras coisas. Atividade física não tá isso não. Mas assim, tem que ter lazer diário. Um bloco de lazer diário. E não pode ser assim, ficar o tempo inteiro vendo um monte de notícia, não, que isso perturba. Não descansa. E se você se sentir muito cansado, vale dormir mais cedo. E recomeçar bem no outro dia. Do que apenas cumprir. Tá? E vou para o outro ponto que eu coloquei sobre o preparo emocional. Preparo emocional, quem vai fazer medicina, carrega um nível de pressão acima da média e à medida que o semestre vai avançando, essa sobrecarga tende a aumentar. É cobrança da família, é você se comparando com outro colega, é ter o medo de fracassar, é a nota que não sobe, é aquele cansaço acumulado, sabe? É aquele pensamento constante. Se eu não passar esse ano, será mais um ano nessa minha rotina insana. Primeiro é porque a rotina está insana.
Eu aprovo um monte de gente em menos de um ano sem se matar de estudar. Em federal, em medicina. Porque estudam com direcionamento. Não adianta ter muita velocidade quando você não tem direção. Isso é simples. Por isso, sabe, não basta planejar o conteúdo. É preciso planejar sua motivação e o seu emocional. Volte sempre ao seu porquê. Tipo, se você tem uma motivação real, forte, interna, isso vai te manter firme, mesmo nos dias ruins. E aqui vai uma chave importante. Muito importante. A sua motivação não deve ser passar em medicina. Vou repetir. A sua motivação não deve ser passar em medicina. Passar é uma etapa do processo. A sua motivação é aquilo que te faz sonhar com a medicina. Talvez seja ajudar sua família. Talvez seja fazer a diferença na vida de alguém. Talvez seja aquele chamado que você sente desde criança. Esse porquê precisa sempre estar à sua vista. Escreva, relembre, fale sobre ele nos dias em que você está prestes a desistir. E planeje ações que vão preservar a sua saúde emocional. Tipo, da mesma forma que você agenda fazer simulados, agende uma conversa com alguém que te entende, que te acolhe. Tenha tempo para lazer leve, nada de balada, de álcool, porque tudo isso vai ser terrível. Tá? Lazer leve, cinema, comer pizza com os amigos para conversar besteira. Tá? Faça uma autopercepção semanal, tipo, o que é que funcionou, o que é que me esgotou nessa semana? Saúde emocional não se resolve só com pensamento positivo, não. Ela se constrói com rotina positiva. Bem, eu te entreguei aqui várias ferramentas. Agora, pega essas informações e coloca em prática. Eu tenho um monte de aluno que colocou em prática e deu a virada do jogo. Em vez de ficar se reclamando. Porque só ouvir não muda nada. O que muda é executar. É parar de girar em círculos, tá? E começar a agir com direção, estratégia e constância. Eu vou fazer um evento especial para o Dia do Estudante. De antemão, estou anunciando aqui para vocês. Dia do Estudante é dia 11. É segunda-feira. Acho que deu para perceber que o necessário, tá, para melhorar seu desempenho nesse segundo semestre e conquistar sua aprovação em medicina vai muito além de apenas comer matéria. Você precisa de clareza, você precisa de uma rotina inteligente, de estar preparado emocionalmente e, acima de tudo, você precisa decidir que vai até o fim. Que você tem que ter a visão de jornada. Não é assim. Se eu não passar agora, eu já desisto. Você já está dizendo isso hoje, desiste logo hoje. Nem gaste seu tempo mais, pô. Tem muita gente boa que não passa. Não é porque não tem capacidade, não. Mas porque não teve método, equilíbrio, consistência e constância. A partir de agora, a escolha é sua. Seguir do jeito que você está ou fazer diferente. Muito obrigada para você que ficou aqui, para você que vai ver essa live lá no YouTube. Envia para um amigo teu que precisa dessa live. Tá. E dia 28, a gente vai ter uma live bem legal. Tá? Aumentando sua eficiência na reta final. Excelente noite para você que está aqui ao vivo no Instagram. Toda segunda, 19h07, eu tô aqui. E bom planejamento para vocês. Simbora até a aprovação. Na próxima semana, vou falar de aumento de eficiência nos estudos. Tá?
Só para você ter uma ideia. Passa nos stories. Obviamente a galera lá do YouTube, que essa live só vai na quarta, não vai ver isso. É você que tá por aqui, que vai ver aqui. Passa nos stories. Vê os prints que estão lá nos stories. A Márcia deu. Muito obrigada. Ok, Márcia. Abraço pra você. Beijo. Eita, minha gente. Quando a história é verdadeira, o dono aparece. Lembra que eu contei a história de um aluno chamado Hugo Gabriel Ferreira? Pois ele tá aqui acenando na live. Vou até deixar aqui, ó. O Gabriel acenando. Eu contei a história dele. Alguém pode ter dito. Tá? Hugo, eu contei o teu crescimento de 90 pontos entre maio e novembro. Simples assim. Beijo pra você, beijo pra todo mundo e simbora. Na próxima segunda-feira a gente se encontra 19h07.